Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o William Jacob. Se você está aí lavando as louças, lavando o carro, arrumando a casa, dirigindo, seja muito bem-vindo. Eu te digo isso porque esses vídeos mais longos, eu pelo menos costumo ouvi-los ou assisti-los quando estou aí fazendo uma outra coisa e a gente sabe que a rotina de todo mundo está corrida, então quando chega um vídeo de quase 2 horas, todo mundo fica, nossa, meu Deus, 2 horas, mas olha, eu garanto para vocês, foi muito legal e essa é a primeira entrevista que eu trago aqui para o canal Politizando, estará disponível também no Spotify e outras plataformas de streaming. E a gente falou sobre política, um assunto tão importante e pouco debatido. E para isso eu falei com o professor Luiz Alberto, ele que é graduado em História e Pedagogia, especialista em Psicopedagogia e Educação Especial, mestrado em Educação e doutorando em Educação. Quem puder, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe com amigos, ative as notificações para que recebam os avisinhos de novos vídeos, quase diários. Eu tenho certeza que desta forma vocês ajudarão demais. Esse projeto está começando e toda ajuda é muito bem-vinda e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá para a entrevista que, modéstia à parte, não pelas minhas qualidades, mas pelo do entrevistado, foi muito bacana. Pega água para mim. Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma alegria a gente estar aqui hoje para receber o professor Luiz Alberto. Um abraço. Aí, já vamos cortar esse pedaço aqui que já embananou. Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma alegria estar aqui hoje no canal Politizando e na companhia do professor Luiz Alberto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, William. Obrigado pelo convite para participar desse projeto que, no meu entendimento, é bem bacana, né? Para a gente poder conversar de política de uma forma sem paixões, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Inclusive, pegando esse gancho que você já deixou, nós vivemos uma sociedade hoje em que muita gente evita falar sobre política. A gente percebe que os grupos de WhatsApp evitam o assunto, alguns até com certa razão. No ambiente de trabalho, as pessoas estão com medo de falar em assuntos importantes. E, na sua opinião, é possível conversar sobre política? Então, William, eu acho que é possível e a gente deve conversar sobre política, né? Agora, eu acho que o mais importante, eu acho que nós brasileiros, a gente ainda trata o tema política de uma forma muito negativa, né? Existe no imaginário social uma ideia de que a política é corrupção, gera discussão, debate, briga. Isso, de fato, pode acontecer, e geralmente acontece, porque as pessoas nós brasileiros, aí não falo só brasileiros, né? Mas o ser humano tem muita dificuldade de ouvir o outro, de aceitar o ponto de vista e de entender, assim, quando a gente está numa discussão, igual a gente está fazendo aqui agora, o mais importante não é a gente defender o nosso ponto de vista e ficar preso a um ponto de vista, mas a gente desconstruir e aceitar, assim, realmente eu não tinha pensado por esse lado, nunca tinha visto nesse aspecto. E aí, assim, fazendo só um breve comentário, eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de doutorado, eu tive uma disciplina que chamava Educação e Liberalismo. E a gente estudou os clássicos do liberalismo, né, e os mais contemporâneos. E aí foi muito interessante porque na faculdade, isso é um fato, né? No curso de humanas, há uma predominância pelos estudos de um pensamento, vamos dizer assim, mais ligado às ideias progressistas de esquerda, assim como muitos classificam. Mas a gente conhece muito pouco sobre o pensamento liberal. E aí, quando eu comecei a estudar, aí eu tinha um professor que ele
ele é adepto do liberalismo, e aí eu fui conhecendo, assim, os clássicos eu já conhecia, mas quando eu fui conhecer alguns teóricos que tratam do liberalismo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais conceitual, sem paixões, muitos aspectos do liberalismo eu nunca tinha pensado. Então, e aí eu fui desconstruindo dentro de mim várias visões que eu tinha como crença, né? Porque o fato da gente ser acadêmico não quer dizer que a gente não tem crença, não. A gente tem crenças. E assim, uma visão, eu tinha uma visão assim muito de rótulo, né? E foi muito legal porque esse contraponto ele foi importante para que eu pudesse então olhar os dois lados e entender que existe uma lógica do liberalismo, mas quando eu falo liberalismo, não é um liberalismo apenas econômico, mas o pensamento filosófico liberal, né? De uma forma mais ampla. E aí eu acho que a gente pode conversar assim de política com esse objetivo da gente poder aprender, rever as nossas concepções e sempre pensando, isso que eu acho interessante, às vezes eu acompanho um debate na TV Senado, na TV Câmara, e o que eu acho interessante assim, tem grupos que se polarizam, eles existem, um existe por conta do outro, né? Reforça o capital político do outro, mas, por exemplo, hoje eu estava vendo a entrevista do Mandetta, existem algumas visões dele em relação ao ponto de vista econômico que eu discordo, né? É natural, né? É natural. Mas a postura dele, né? A forma dele apresentar suas ideias não é uma forma agressiva, é uma forma muito cuidadosa, com ética, e sem agredir o outro, né? Então, assim, é possível conversar desde que a gente esteja com o objetivo de aprender um com o outro, e não de ensinar ou de reforçar a nossa posição. Então, eu acho que é possível e é necessário conversar sobre esse tema, né? E bacana você falar em relação ao Mandetta. Eu até gravei um vídeo aqui para o canal, e também está lá no Spotify, a respeito de uma live que teve recentemente, que participaram dela o Ciro Gomes, do PDT, o Márcio França, do PSB, o Alexandre Calil, do PSD, e o Mandetta, que está no DEM. E a minha reflexão lá foi justamente essa, a gente observar 4 políticos de 4 partidos diferentes, que não pensam da mesma forma em todos os assuntos, mas que conversaram sobre política. Falaram dos problemas do momento, analisaram algumas coisas do passado, que, de certa forma, contribuíram para que a gente chegasse, né, eu vou chamar de tragédia, a gente hoje é uma tragédia no cenário político, econômico, social, e juntos eles falaram de futuro. Então, foram 2 horas de um debate de altíssimo nível, mediado pelo Antônio Neto, que é da central dos sindicatos, e a gente vê assim, poxa, que legal, né? Quem dera a gente tivesse mais encontros entre pessoas diferentes, mas que respeitam a divergência, que respeitam a democracia e não necessariamente precisam concordar com tudo. Então, eu particularmente assisti e gostei muito. Mas, professor, dá para definir política? William, dá para definir sim, né? Se a gente for analisar o conceito de política, o Aristóteles, né, que é um filósofo grego, para quem não conhece, ele tem um livro A Política, né? Então, de uma forma resumida, a política, ela está presente nas relações humanas. Então, assim, nós estamos fazendo política agora. A política consiste, de uma forma geral, numa relação
onde a gente troca ideias, onde a gente busca a construção de um conhecimento coletivo e encontra nesse conhecimento soluções para os problemas que são coletivos. Então, assim, essa ideia de que eu estou com a verdade ou você está com a verdade, isso não faria parte do conceito de política para Aristóteles. O Aristóteles, ele então define a política, assim, é claro que eu estou resumindo o pensamento dele, traduzindo de uma forma muito assim, simples, mas veja, qual que é a finalidade da política para ele? Felicidade. Interessante, né? A política, as pessoas falam assim, o problema é a política. Não, a política não tem problema, né? O problema é o modo como os indivíduos fazem a política, que é uma forma, em muitas situações, bélica, antiética e desonesta. E aí a gente pensa até nas fake news, que não é uma novidade. A gente dá um nome de fake news, mas, enfim. Agora, o Aristóteles, se a gente pensar, as primeiras sociedades, vamos pensar as sociedades indígenas, elas são sociedades comunitárias. Então, a liderança, ela não é uma liderança autocrática. As decisões não são centradas nela, mas elas procuram ser tomadas a partir de discussões. Tem vários filmes que mostram isso. É claro que são filmes, mas a gente consegue entender um pouco. Você tem ali o chefe de uma tribo, e aí você tem algumas lideranças de destaque, é claro, né? Tem a questão do homem participando, enfim, as mulheres excluídas, aí, tirando essa parte, né? Mas é interessante porque eles pautavam assuntos, como, por exemplo, a caça, e a partir desses assuntos, eles discutiam e depois tomavam decisões democráticas. É uma democracia participativa. Então, o Aristóteles, o que ele vai dizer? A política é uma relação entre seres humanos destinada a produzir conhecimentos, né, que tem a finalidade, o objetivo de proporcionar a felicidade humana. E aí, para fazer política, ele vai dizer assim, primeira coisa, ética. Ética. Né? Então, a gente precisa ter ética. Então, a política pautada na ética, na verdade, no respeito ao outro, ela constrói uma sociedade melhor. Agora, a polarização não é uma coisa nova. A polarização sempre existiu. Há momentos históricos que ela se intensifica. Há outros momentos que ela não é tão intensificada, né? Mas ela sempre existiu. E assim, por exemplo, a gente está conversando aqui agora, eu fiz o curso de História, né? E fiz de Pedagogia também. Ela é muito interessante porque no curso de História era debate. E quando você vai para um debate, apresenta argumentos, pontos de vista, com respeito, o quanto você cresce com isso, o quanto você aprende com isso. Então, se a gente pensasse assim,
As nossas lideranças políticas, e aí eu não falo só Brasil não, tá? Porque nós brasileiros, temos o costume de dizer assim, a Europa, os Estados Unidos são países perfeitos, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco dos filmes, né? Um pouco do conto de fadas, e entender o seguinte, corrupção não é uma coisa do Brasil, corrupção é uma coisa humana. E aí quem aborda muito isso é o Shakespeare, né? Essa natureza humana da corrupção, de um filho que mata o pai pelo poder, o rei Lear, né? Que duas filhas abandonam o pai em nome do poder e da riqueza, deserdam o pai. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, só para finalizar aqui o meu comentário, e aí a política é uma coisa muito importante, quando a gente nós estamos numa conversa de um barzinho, ali tem uma relação política. Quando nós estamos na igreja, ou num templo religioso, ou num centro espírita, ou numa casa de religiões de matriz africana, aquilo é política. Agora, sabe o que eu acho interessante, William? Existe essa ideia da demonização da política. E isso serve para que muita gente não se interesse pelo assunto. Isso é estratégico, né? Isso é estratégico. É um assunto chato, é um assunto polêmico. Então, assim, deixa para alguns. Eu não vou me meter nisso, não vou discutir nisso, não, porque não sei o quê. Então, tem uma estratégia aí. Aí, tem um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que ele trabalha com o conceito de poder a partir de Foucault. E aí ele faz uma análise, porque política tem muito a ver com poder, o exercício do poder. Então, por exemplo, você tem seus filhos, você exerce uma relação de poder sobre eles. Assim como seus filhos em relação a você. Você em relação à sua esposa, você em relação aos seus funcionários, eles em relação a você. Agora, o poder, ele não é um problema. Até a palavra poder, ele tem um sentido negativo. Agora, você quer ver uma coisa interessante? O poder, ele pode ser exercido com a violência. Mas tem uma dimensão do poder que ele pode ser exercido a partir da sedução, do convencimento. Então, imagina uma mãe educando um filho, transmitindo ali seus valores morais, né, que ela acredita, ou um professor dentro da sala de aula, e aí eu não falo de manipulação. Aí, de outro lado, você tem um ego, né, você tem um indivíduo, né, que tem suas barreiras de defesa, seus mecanismos de defesa. Se o pai usa um poder na perspectiva da violência, seja física, moral ou psicológica, existe uma violência ali, né, uma agressão. Aí a pessoa acaba obedecendo por medo. Agora, você já imaginou se você usar o poder e a política na sedução? Eu até brinco assim, quem exerce o poder com a violência? O homem, né? Eu até brinco. O homem tem essa prática. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira. Mas veja só, olha que interessante. Se a sua mulher chegar para você e falar assim, William, eu quero que você me dê agora uma roupa, custa R$1.000 para eu poder ir na festa.
e grita com você, fica brava com você, etc e tal. Automaticamente, você vai reagir assim, não vou te dar isso não. Mas se ela chega para você e fala assim, meu amor, como eu te amo, eu quero comprar uma roupa para ficar bonita para você. O que ela está fazendo ali? Ela está criando uma sedução, uma relação de poder para chegar na finalidade dela. Agora, pensa isso na educação. Menino, cala a boca. Ou, vem cá, dá um abraço, brinca. Como eu trabalho na sala de aula, eu trabalho muito com adolescente. A criança quer ser feliz e o adolescente quer guerra. Ele quer brigar por conta da insegurança dele. Que a adolescência é um momento de insegurança, de instabilidade emocional, de mudanças. Se eu bater de frente com o adolescente, nesse contexto de hoje, eu gero uma guerra. Agora, se eu uso a sedução, por exemplo, o aluno está lá, não quer copiar, eu grito com ele, você tem que copiar a matéria do quadro. Ele vai olhar para mim e vai me odiar pro resto da vida. Agora, aí eu brinco com eles assim, levanta, bebezinho, não fica com sono, não. Eu levo na brincadeira, entendeu? Vamos copiar a matéria do titio, não sei o quê, tal. Ou seja, eu estou querendo um objetivo, mas usando instrumentos diferentes. E aí, veja, isso não é errado. Porque quando você usa o poder e usa a política com a ética, com o objetivo de atingir um bem geral, mas com ética e com a capacidade de sedução, olha, o Mandetta, hoje, eu fiquei observando, ele poderia ter ido para a CPI com um argumento bélico, mas pela postura dele, aí ele, tem nada a ver com a formação dele, formação, visão de mundo, formação educacional. O que ele faz? Em muitos momentos ele foi atacado, mas ele respondeu de uma forma assim, muito respeitosa, muito técnica. Ele usou uma forma onde que as pessoas que estavam o questionando acabam tendo um respeito por ele. Entendeu? Então, isso é uma capacidade de articulação. Agora, olha um líder de equipe. O líder de equipe. Se a gente for no James Hunter, que é a liderança servidora, lá diz assim, o que é ser líder? É ter a capacidade de influenciar pessoas com entusiasmo. É claro que você pode... muitas vezes, Luiz, me permita só uma intervenção rápida, você citou a questão do Mandetta, de às vezes responder de uma maneira cordial, ataques, e de tentar, o que nós falamos muito aqui em Minas Gerais, o comer pelas beiradas, né? Isso. Tem que destacar, eu e o Luiz estamos em Uberlândia, tivemos esse privilégio de, não sei o caso dele, eu nasci aqui, moro aqui ainda, e mineiro é assim, vai comendo pelas beiradas. E o Mandetta hoje, eu inclusive acompanhei alguns comentários, a gente está falando hoje, não sei quando vai ao ar este vídeo, mas assim, aqui estamos gravando aqui no dia 4 de maio, quando foi o depoimento do Mandetta na CPI da pandemia. E eu vi muita gente reclamando, que ele tinha que ter sido mais incisivo, mais duro, mais direto. E outros já contra-argumentando, que eu acho uma maravilha esse debate, falando, não, mas ele fez certo, porque se ele fosse muito direto, ia automaticamente dar a sensação de que ele estava ali com o único objetivo de destruir um governo, quando, na verdade, ele está ali para expor os fatos. E de acordo com a forma como ele coloca os fatos, ele pode criar uma animosidade, inclusive, na sociedade, ou trazer opinião pública para ele. Né? E aí, quando se fala que a política está, de certa forma, demonizada na sociedade, e o político, então, nem se fala, muitas vezes, quando você consegue sair de uma situação embaraçosa, as pessoas logo dizem assim,
Você foi político demais, hein? Como se isso fosse ruim, quando na verdade é algo bom e a gente às vezes até inverte, né, essas coisas. E isso quando você disse de política no barzinho, no templo religioso e tudo mais, a gente pode afirmar, Luiz, que a política está na natureza e que ela não foi inventada, como o inventado, vamos supor, eu vou inventar a política, ou ela já faz parte da natureza das relações humanas desde que existe, vamos dizer assim, relatos, né, do homem, da forma de se organizar, né, em sociedade. Então, essa pergunta ela é muito boa e ela é difícil de ser respondida, né? Porque, assim, vai depender muito, existe uma perspectiva mais materialista e uma perspectiva mais cultural, né? Eu acredito que são as duas coisas, entendeu? Eu acho que pensando, é claro que aí vai depender da visão que a gente tem de ser humano. Se eu entendo que o ser humano é apenas um amontoado de células, aí a política é resultado apenas da cultura. Agora, se eu entendo que o ser humano ele tem uma dimensão material e uma dimensão espiritual, aí a gente pode afirmar que existe dentro dessa natureza humana, nessa perspectiva espiritual, né, ele traz consigo, é como se fosse uma essência dele, mas ele desenvolve esses potenciais. E a política, se a gente pensar, William, igual você falou aí mesmo, a diplomacia, ela é uma relação política. A falta da diplomacia resultou em duas grandes guerras que levaram à morte mais de 70 milhões de pessoas. Então, eu estou falando das duas grandes guerras, mas se a gente for pensar, outros conflitos mundiais já existiram. Então, o ser humano, quando ele aprender a fazer política na perspectiva de Aristóteles, e aí a gente pensa Aristóteles numa perspectiva assim muito da filosofia, né, da ética. O ser humano não vai precisar dessas coisas, né? E aí a gente vai construir uma sociedade melhor, onde eu tenho uma ideia, eu posso mudar parte das minhas ideias, você tem as suas ideias e pode modificá-las. É um movimento dialético. E como é que a gente encaixa Estado e governo no meio disso tudo, então? A diferença entre eles e como que eles se encaixam na política? Então, aí assim, é claro que existem vários teóricos que vão abordar esse assunto. O Estado, resumindo, ele é o conjunto das instituições. Certo? Então, as instituições compõem o Estado. Mas o que é uma instituição? A instituição é um conjunto de práticas, de normas, de relações. Então, por exemplo, família é uma instituição. É uma instituição de Estado? Não. Ela é uma instituição primária, vamos lá em Durkheim, né? Emile Durkheim, ela é uma instituição primária. A escola é uma instituição de Estado. Então, ela tem as suas normas, suas práticas, seus discursos. Quando o indivíduo ele nasce, ele está na instituição primária, que seria a família. Hoje em dia, não é nem para falar isso, né, porque o menino já vai para a escola desde cedo. Mas a própria família, ou as próprias relações familiares, elas são atravessadas por outras instituições, como, por exemplo, a medicina, o jurídico. Então, assim, um pai, ele pode educar o filho como ele quer? Não,
Não pode. Por quê? Ele tem que respeitar regras, como, por exemplo, o ECA. Você pode pegar o seu filho e bater, espancar ele? Não, isso é uma conquista. Existem certos cuidados que nós devemos ter com as crianças, na amamentação, na gestação, enfim, área de saúde. Então, aí o indivíduo, quando ele entra na instituição, ele é institucionalizado. E aí você pergunta assim, onde está a instituição? A pessoa vai pensar assim, é uma coisa concreta. Sim, tem elemento, tem uma arquitetura, tem um conjunto de normas, mas a instituição, ela está dentro da gente, entendeu? Então, por exemplo, se eu for analisar, fazer uma análise sociológica do William ou de mim, o William, ele é resultado de um processo de institucionalização, seja na família, seja na educação, seja no templo religioso, né? Seja através da influência das normas jurídicas. Então, o Estado, se a gente for pensar, ele é uma abstração, né? E ele vai se tornando... você pega o Estado? Não, tenta pegar o Estado, né? É uma abstração. O que a gente consegue entender do Estado é o conjunto das instituições. E as instituições é um conjunto de técnicas, discursos, tudo isso que eu te falei. Então, essa seria a definição de Estado. Agora, o que é o governo? É o modo, a maneira como se conduz as instituições, ou o Estado. Então, eu até brinco assim, o que seria o Estado? O Estado é o carro. O que seria o governo? O motorista. Então, o Estado, ele sai um presidente, o Estado, basicamente, ele funciona sozinho, através das suas instituições. Agora, o que o governo vai fazer? Ele vai operar essas instituições para uma direção ou para outra, de acordo com a perspectiva dele. Mas existem aspectos das instituições que elas não se modificam assim facilmente através de um governo. Então, o ato de governar é uma arte. E a política, dentro dessa relação, se governar é uma prática de condução, e o Estado é o conjunto das instituições, a política é o conjunto das relações presentes no Estado, mas também no governo. Né? Então, onde tem um ser humano, tem política. Onde não tem ser humano, não tem política. Onde tem ser humano, tem governo. Ah, mas em casa tem governo? Claro que tem. Né? Agora, o Estado não está presente. Aí você pensa, o Estado está presente em todas as dimensões humanas? Olha, a partir da modernidade, sim, cada vez mais. Por quê? Por mais que a gente não esteja... Por exemplo, você está aí na sua casa, por mais que você não esteja dentro de uma instituição de Estado, a sua vida é atravessada por discursos, por técnicas, por normas que chegam até você no âmbito familiar. Eu não sei se eu fui claro e objetivo assim. Não, e quando você falava, eu até me lembrava de uma metáfora feita pelo Mandetta nessa mesma live, inclusive, que eu já citei aqui antes com o Calil, o Ciro e o Márcio França.
lá ele fazendo uma análise da vacinação, né, durante a pandemia contra a Covid, ele dizia, inclusive, que o Brasil é como se fosse, assim, uma Ferrari funcionando e engasgando. Por quê? Porque o motorista não consegue acelerar essa Ferrari. Então, ele fez essa metáfora lá, a mesma que você usou aqui. Por que ele fala isso? Porque o Brasil tem know-how, o Brasil tem experiência de vacinação em massa, na qual eu vou querer acreditar que ainda é referência no mundo. Então, por isso que ele diz que lá, meados do ano passado, as indústrias farmacêuticas, né, de vacina vieram procurar o Brasil, não é porque elas são boazinhas, é porque o Brasil é um excelente mercado. É uma das maiores economias, já foi a sexta, sétima, hoje é a 12ª, com perspectiva de acabar o ano na 14ª colocação, ainda é um grande mercado, e com essa capacidade de vacinação em massa, o Brasil era um mercado atraente para as indústrias, né, de vacina e tudo mais. E aí a gente perdeu uma grandiosa oportunidade, né, de dar início a essa vacinação bem lá atrás por conta do piloto da Ferrari, que hoje é o governo Bolsonaro. E a gente tem que ter clareza, isso aqui não é nenhuma uma crítica destrutiva, isso é um fato, né, que está sendo apurado, inclusive agora na CPI da pandemia. Então não é uma questão de opinião, é um fato, tem documento que comprova tudo isso. E quando você fala em instituição de Estado, professor, é o seguinte, a gente vê, inclusive, que faz parte do papel do governo indicar, por exemplo, o presidente de uma instituição de Estado. E esse presidente, por exemplo, da Anvisa, se não me falha a memória, que é uma instituição de Estado, ele, não sei se da Anvisa em específico, você pode me corrigir ou confirmar, ele precisa, às vezes, da aprovação do Senado. Não sei se da Anvisa passa por essa aprovação, mas algumas outras, me parece que algumas indicações do presidente, elas precisam de aprovação. A da Anvisa não, né? Eu acho que é uma questão pessoal, né? É prerrogativa do presidente, né? É prerrogativa do presidente. Mas isso não quer dizer que ele pode interferir o tempo todo no funcionamento da instituição de Estado. Porque ela não é instituição de governo. É isso mesmo ou não? Como é que... A Polícia Federal, por exemplo, é motivo de muitas polêmicas hoje. Porque há indícios de que o governo esteja atuando diretamente, né, em operações da Polícia Federal, e me parece que isso não poderia acontecer. Você consegue detalhar mais para nós essa parte? Então, o que você falou, William, nossa, é uma coisa, assim, muito importante. Não sei se você sabe, na Alemanha, a Alemanha, ela foi porque a Alemanha, ela surge no século XIX, 1870. Então, existiam ali os estados germânicos que foram unificados pelo Otto von Bismarck, né? Então, uma parte dos estados germânicos, um dos estados germânicos virou a Áustria, e a principal região dos estados germânicos conduziu a formação da Alemanha, que é a Prússia, que era a região mais industrializada. Só que a coisa mais interessante é o seguinte, mas por que eu estou falando isso? Porque a Alemanha, ela se unificou de forma tardia, a centralização do poder, assim como a Itália. Só que a Alemanha, ela se industrializou rapidamente, né? E se a gente pensar também, depois das guerras, a Alemanha foi um dos países que estavam, das duas grandes guerras, destruído. A recuperação da Alemanha se deu de uma forma muito rápida. E aí tem um ponto. É claro que tem fatores culturais e tal, eu até brinco assim, se a gente fizer um resgate, os alemães, eles têm o QI mais elevado do mundo, né? Se a gente pensar na filosofia, na ciência, basta resgatar os grandes pensadores, né? São alemães, né? E, de fato, eles têm
essa, essa questão. Os franceses têm uma coisa muito ligada à política, né? Como os americanos. Mas os alemães, eles têm uma capacidade muito técnica, né? Filosófica também. Agora, onde que eu quero chegar com isso tudo? Na Alemanha, para você se tornar um secretário, você tem que galgar posições. Então, para você chegar a ser um secretário, você tem que ter uma formação, ter uma experiência dentro daquela instituição, e a partir de uma meritocracia, claro que não é uma meritocracia perfeita, né? Longe disso, porque isso não existe, meritocracia. Isso dá até uma live, né? Dá até um estudo, meritocracia. Isso é claro que é uma utopia, não existe meritocracia, porque a gente já parte pela desigualdade. Ah, mas pensa uma coisa comigo. Eu quero ser jogador de futebol, eu posso treinar o dia todo, mas se eu não tiver psicomotricidade, não tem jeito. Eu quero ser um corredor, eu posso. Basta você querer. Não é assim, não. Tem diferenças genéticas, tem diferenças culturais, tem diferenças no ambiente, enfim. Mas aí, o que acontece? Então, quando você opta por ter técnicos conduzindo as instituições, é mais ou menos assim. Quem vai dirigir essa Ferrari vai ser um cara que dirige. Vamos pensar um caminhão de carga, né? Assim, um grande. Vamos falar da Ferrari mesmo, um carro de Fórmula 1. Você pode colocar um piloto que já passou por vários outras. Como é que chama? Categorias. Outras categorias anteriores. Então, ele tem uma experiência, tem uma formação, etc. e tal. Agora, você pode pôr uma pessoa ali, está aprendendo a dirigir. Agora, você pode ter melhor máquina, melhor carro, mas a partir do momento que você não tem um motorista bom, o carro anda, mas anda devagar. Agora, quando você tem uma máquina boa e tem um motorista muito técnico, qual que é o resultado disso tudo? Esse carro vai correr. Aí a gente chega a uma conclusão seguinte: será que quando se a gente acabar com o funcionalismo público, vamos pensar nisso. Vamos pensar. Então, por exemplo, quem vai ser o secretário? Eu sou muito a favor do seguinte: secretário de saúde, secretário de educação, ele deve ter necessariamente, isso é uma visão minha, uma formação da sua área. Agora, dentro da educação, um diretor de escola, ele tem que ter passado pela sala de aula, por todos os níveis, ter experiência, vivência, fazer cursos de gestão, né? E depois entrar como auxiliar de gestão e depois assumir a condução de uma escola. Por que tem escolas que têm um resultado bom e outras não? Gestão. Né? Então, há diferença quando você tem. Agora, se você acaba com o funcionarismo público, com a estabilidade, primeiro que você vai lotear. Aí a corrupção aumenta. As indicações vão ser políticas. Então, o prefeito assume o poder, né? Assume o presidente, o governador, assume o poder. Aí ele vai colocar todo respeito, o Joãozinho, o Carlinhos, a pessoa que não tem a mínima noção. Vamos pegar o caso do Pazuello. Como que um cara como o Pazuello
se tornou ministro da Saúde. Aí você vê ele conversando que ele não entende de saúde. Você vê o Mandetta conversando, o entendimento que ele tem do SUS, você pode até discordar você tem, todo mundo pode discordar do Pazuello, da visão política dele, mas não tem como negar que ele tem um conhecimento técnico. Do Mandetta, né, você fala? Do Mandetta. Entende? Então, assim, Polícia Federal, né? Ela não pode ser, os superintendentes da polícia, eles não deveriam ser escolhidos pelo presidente. O Procurador-Geral da República, ele não pode ser escolhido pelo presidente. Tem que ter autonomia. Quanto mais autonomia, melhor. O secretário, por exemplo, saúde e educação. Saúde e educação tem que ser política, não de governo, mas política de Estado. Aí, só para terminar minha fala, é claro que eu tenho muitas ressalvas à China, mas muitas. Mas tem um aspecto que é interessante. Os chineses, eles criam projetos a longo prazo. Então, etapa A, B, C e D. Aqui no Brasil, não. Entra um governo e desmancha tudo. Aí a gente pensa, presidente, governador. Agora, quem é impactado com isso? Nós. Então, a saúde e a educação deveriam ser ministérios com autonomia. Com autonomia. Senão, a gente está vendo o que está acontecendo. Me parece, você falando a questão aí de ter um projeto aqui, parece que falta isso, um projeto de nação, né? E aí, o projeto de poder, ele faz parte? De certa forma faz, porque o político, ele visa chegar ao poder. Mas me parece que o que falta junto disso é um projeto de nação, um projeto de país, em que, se eu sair, eu vou entrar e aproveitar aquilo que o outro fez de bom, não é destruir tudo que passou. Eu acho que é interessante, e a gente às vezes observa algumas nomeações, algumas indicações, cuja visão às vezes, atuar contra a proposta da pasta. Se a gente pega hoje o ministro Ricardo Salles, né, citado por muitos ambientalistas, como se ele fosse um antiministro, porque ele atua contra aquilo que recomenda a sua função. Se a gente pega o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, é outro que atua, parece que num sentido oposto àquilo que deveria. A gente poderia citar aqui diversas outras figuras desse atual governo, e a gente foca nesse porque é o que está no poder, então é aquele que merece as nossas análises mais críticas, tentando construir a partir disso uma ideia, para o futuro também. Você disse muito bem nessa questão toda, e o próprio Procurador-Geral da República, esse sim, eu fiz a confusão antes ali, esse passa por uma indicação, por uma sabatina no Senado, assim como os ministros do STF indicados pelo presidente. E eu assistia recentemente uma entrevista do professor Marco Antônio Villa com o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, e o professor Villa fez uma crítica que é interessante, porque essas sabatinas no Senado, elas quase sempre são assim, para cumprir o protocolo. Você pergunta coisas ali, que às vezes é mais para falar assim, olha, fizemos a sabatina. E aí é aprovado com grande maioria, e fica por isso mesmo, e logo em seguida em que ela assume a função, se percebe que, se fosse uma sabatina mais bem feita, várias das surpresas seriam evitadas. E aí a gente percebe hoje, por exemplo, muita gente criticando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas assim, será que não foi visto esse perfil lá na sabatina? Ou será que ele conseguiu disfarçar tão bem para quase que imediatamente surpreender os senadores que o aprovaram? Ou será que fazem isso com medo de alguma retaliação dos seus, daqueles que eventualmente poderiam sentir as dores por uma eventual reprovação do nome? Então é algo que a gente precisa pensar. Inclusive, quando se trata de
né, indicação do executivo, aprovação do legislativo e tudo isso, nós temos aí a tripartição dos poderes, né? O poder legislativo, o judiciário e o executivo. De onde surge isso, Luiz? Como é que isso funciona hoje? Por exemplo, assim, alguns exemplos que você poderia citar do Brasil, só para a gente ficar mais assim, passar para o nosso público uma questão prática para entender a dinâmica dessa tripartição. O Aristóteles escreveu sobre isso, a divisão dos poderes. O Locke, John Locke, né, ali no século XVII, ele fala sobre isso, mas o mais conhecido é o Barão de Montesquieu, francês, né? Então, o que a gente pensa nesse sentido? A proposta da divisão dos poderes, ela surge no século XVIII, vamos dizer assim, como uma resposta ao absolutismo, que era aquela concentração de poder por parte do rei. Você tinha até o parlamento, você tinha até um conjunto de leis, mas o rei estava acima, né? Tem aquela frase famosa do Luís XIV, eu sou o rei sol, né? Agora, a divisão dos poderes, ela tem por objetivo o seguinte: cada poder, ele tem a função de exercer, quer dizer, ele tem um papel de exercer uma função, mas um poder vigia o outro. Então, a ideia é não concentrar o poder nas mãos de um. Porque, historicamente, toda vez que a gente tem uma centralização de poder, a gente teve desastres. Desastres, com mortes. Basta ver os governos totalitários, né, de Stalin, Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, isso no mundo contemporâneo. Sem falar no início do mundo moderno, quando você tem os reis absolutistas, que tinham um poder onde se fazia o uso da prática do suplício, leva a pessoa para a praça pública e torturava ela em praça pública, e o objetivo ali não era matar a pessoa de uma vez. Olha que interessante, maldade. Assim, só para a gente entender da onde que nasce isso. Então, por exemplo, era a política do medo, o teatro do horror. Então, você levava a pessoa para a praça pública, colocava no cadafalso, no tablado, o indivíduo ali ele era torturado. Então, você enfiava ali uma faca e girava dentro dela, e a população assistindo aquela prática de tortura, e quanto mais a pessoa gritava, quanto mais ela barbarizava de medo, terror e dor, melhor era para criar um impacto psicológico naqueles que estavam assistindo, e aí você, pelo medo, exercia um controle social. Então, se a gente pegar a obra, por exemplo, do Michel Foucault, Vigiar e Punir, a história da punição, lá na primeira parte, ele aborda isso, né? A ideia da tortura. Aí surgem os direitos humanos, depois, né? Que é o princípio dos direitos humanos que estão lá no iluminismo. Ele tem uma história e tem um porquê. O Estado utilizando da violência para poder exercer algum benefício pessoal ou para exercer controle social e tal. Aí tem muita gente que fala assim, mas os direitos humanos, eles não cuidam dos policiais. Bom, mas os policiais, quando eles morrem, eles não precisam dos direitos humanos. Por quê? Porque eles têm uma legislação e tem um corpo policial, um corpo investigativo, que vai procurar defender
judicialmente esse policial, que é o Estado. Agora, quando o Estado ele começa a cometer abusos com qualquer tipo de pessoa, quem vai defender essa pessoa? Né? Tem que ter um movimento aí, que, em muitas situações, que foge do âmbito do Estado, né, para isso. Então, assim, os direitos humanos são voltados para isso. Agora, voltando, a divisão dos poderes. A gente sabe que o poder é dividido em legislativo, judiciário e executivo. A função do executivo é uma função administrativa, de gestão, de condução. O poder legislativo é elaboração de leis. E o poder judiciário seria a fiscalização, a aplicação da lei. Só que isso é uma forma reducionista. Essa é a função principal. Mas, por exemplo, o presidente, ele cria leis? Sim e não. Por exemplo, o presidente, ele pode, aí não seriam leis, mas através das medidas provisórias ou através de decretos ou portarias, ele cria uma legislação. Certo? O poder legislativo pode atuar como poder jurídico? Sim. O papel do vereador é fiscalizar, mas ele também pode atuar na investigação, as comissões parlamentares de inquérito. E o poder judiciário, ele pode fazer as suas intervenções no poder legislativo e judiciário quando esses outros dois não estão desempenhando a sua função. Porque se a gente pensar, quem é o poder judiciário? Ele emana do povo. Quando você elege um presidente, quando você elege uma Câmara de Deputados, um Congresso Nacional, e esses aí escolhem o juiz do Supremo, que são 11, né? É uma escolha indireta, sua. Você atribui alguém pelo voto, olha a importância do voto, e essa pessoa vai escolher, né? Então, tanto o legislativo, o judiciário, como o executivo, são escolhas do povo. E só um adendo aí, Luiz. Essa colocação sua dos ministros do STF, de certa forma, indiretamente são escolhidos pelo povo, é bom reforçar isso, porque a gente vê uma movimentação da sociedade que acha que os ministros caem do céu para aquelas cadeiras, né? Puxa, caiu do céu. Não! Aí eles falam assim, mas eu elegi o presidente, não elegi o ministro do STF. De certa forma, está certo, mas está errado, vamos dizer assim. Porque, igual você colocou, o presidente indica e o Senado, eleito pelo voto, aprova. Uhum. Então, indiretamente, passa por dois crivos aí, né? O presidente eleito pelo voto e os senadores eleitos pelo voto. Então, o ministro do STF chega lá sem voto? Chega, mas eles foram aprovados por dois eleitos pelo povo. Então, e quando você coloca na questão de concentração do poder, é interessante porque a gente ainda tem dificuldade de enxergar os benefícios dessa divisão e desconcentração do poder. E, vez ou outra, a gente observa manifestos, como, por exemplo, tivemos recentemente aqui no Brasil, de pessoas simplesmente pregando o fechamento do STF e o fechamento do Congresso Nacional, querendo colocar uma concentração de poder só nas mãos do presidente. E o mais absurdo disso tudo é quando o próprio presidente, de uma maneira indireta, incentiva esse tipo de situação. E até membros do Legislativo pregando também nesse sentido. Assim, é uma coisa
que é só no Brasil que acontece, né? Claro que não é só aqui, mas aqui está tomando uma proporção nesse sentido. Então, a gente observa a manifestação em que fere aquilo que é uma conquista histórica, eu acredito, da humanidade, que é essa divisão. Existem exageros? Eu acho que sim, né? A gente observa e é necessário avaliar tudo isso. E eu vejo até, e você me corrige se eu estiver errado, que às vezes alguns exageros do STF são até provocados pelo executivo como forma de dizer, tá vendo? Não me deixam governar. Porque o executivo, às vezes, coloca ali alguns decretos que é notório e escancarado que serão rejeitados, né? A palavra correta me fugiu aqui agora. O que serão vetados pelo judiciário. Mas, mesmo assim, me parece que o executivo tenta, naquele do vai que cola, sabendo que vai perder, sabendo que o STF vai colocar como improcedente, justamente para criar essa animosidade. Como a gente viu recentemente no decreto que amplia o acesso às armas. Aquilo era flagrantemente inconstitucional. Logo, o STF barraria. Mas o governo, mesmo assim, faz para criar esse embate. E de depois, quando for cobrado, dizer, eu tentei governar, o STF não deixou. Essa análise está louca ou faz um pouco de sentido? Não, isso é estratégia, né? E isso acontece por parte dos governos autoritários, né? Sim. E entender que o Supremo, ele é o guardião da Constituição. E o mais interessante, duas colocações. Essas pessoas que pregam um golpe militar, a concentração de poder na mão de alguém, elas, lá no passado, votaram, por exemplo, no Tancredo Neves, depois votaram no Collor, depois no Fernando Henrique 2 vezes, às vezes no Lula, às vezes na Dilma, agora no Bolsonaro. Agora, pensa uma coisa comigo. Esses ministros que estão aí foram indicados, sabatinados pelo Senado, por esses presidentes, que às vezes você votou. Né? Aí a pessoa pode argumentar assim, bom, mas eles não estão respeitando a minha perspectiva, né? Eles não estão respeitando a minha visão. Ora, vamos pensar uma coisa. Isso é complicado, perigoso. Da mesma forma que você defende um golpe, uma centralização de poder, esse mesmo poder, hoje, que você está idolatrando, amanhã ele vai te prejudicar. E você vai recorrer a quem? Vai recorrer a quem? Agora, você imagina o seguinte, sei lá, você é um cidadão comum, aí, sei lá, você é dono de uma empresa, por exemplo. E aí um funcionário, por má fé, inventa mentiras sobre você, que você, sei lá, não pagou os benefícios sociais e tal, etc. e tal. Essa pessoa vai recorrer à primeira instância. Aí imagina o seguinte, um juiz, sei lá, porque existem vários tipos de juízes, qualificados ou não, e tal, ele vai interpretar que você está errado. Você vai recorrer à segunda instância. Depois, pode recorrer a uma terceira instância. Então, a lei, em muitas situações, ela é a garantia, ela é a possibilidade de defender os seus direitos. E, detalhe, o governo autoritário, ele é seu amigo até chegar no poder. Mas quando ele chega no poder, ele vai tomar decisões que vão te prejudicar. E aí, o seguinte, as pessoas são assim, se estiver me beneficiando, ótimo.
Mas se não, né? Eu vou te dar um exemplo assim bem prático. Por exemplo, eu sou a favor do sistema de cotas nas universidades. Não vou entrar nesse tema, tem tudo um porquê e tal, mas assim, a minha filha estudou em escola particular. Se a minha filha, por exemplo, são 20 vagas para as escolas, para ampla concorrência. Se minha filha ficar em número 25, ela ficou fora. Aí eu vou mudar minha opinião para poder beneficiar eu e minha filha? Aí quer dizer, então, que a lei ela funciona de acordo com o meu interesse pessoal? Ou eu tenho que pensar no interesse coletivo? Porque hoje a lei pode me beneficiar. Um governo pode me beneficiar, mas amanhã pode acontecer o contrário. Né? Ela pode ser... E assim, pode ser boa ou ruim. E aí você pensa o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e até mesmo o Executivo, eles são perfeitos? Não. São reflexo da sociedade. Agora, com eles, ruim. Sem eles, muito pior. Porque a gente não está defendendo, não é o ministro do Supremo X, Y ou Z. Nós estamos defendendo uma instituição que tem uma função. Se ela funciona bem ou não por conta daqueles que estão lá, é uma coisa. Mas ela em si é outra coisa. Então, assim, a vaca está doente por conta do carrapato. Trata o carrapato, não mata a vaca. Porque a vaca é ali a sua fonte de alimentação, seu sustento. Então, se você tem um carro que está com uma peça ruim ou com várias peças ruins, faz a manutenção do carro, troca as peças, no sentido assim, vamos escolher melhor as peças. Em vez de ser uma peça paralela, vamos comprar uma peça de automóvel que seja uma peça original, melhor. Mas não pegar o carro e destruir o carro e jogar o carro no precipício. Isso é loucura. Mudando um pouco aqui, mas nem tanto, como é que você enxerga essa relação política e religião? Então, William, política e religião sempre estiveram juntas, né, na história da humanidade. Sempre. Desde as primeiras comunidades até hoje, política e religião sempre estão juntas. Então, as primeiras lideranças, as principais lideranças na história da humanidade de uma comunidade são religiosas, sacerdotes, um pajé, um xamã, né? Os reis eram vistos como divindades. A religião estabelecia as normas jurídicas. A religião, ela estabelecia as normas econômicas. A religião definia as normas de comportamento, né? Com o passar do tempo, esses elementos eles foram sendo, vamos dizer assim, mais separados. O iluminismo propõe isso, né? O iluminismo propõe isso. Nem na Grécia, até na Grécia, assim, em Roma, você vai ver o uso da religião, principalmente em Roma, como um discurso que legitima o poder. Olha o faraó. O faraó nada mais é do que uma divindade e, ao mesmo tempo, um líder político. Agora, trazendo para essa discussão, né, a gente pensa assim, bom, religião e política,
elas podem caminhar juntas? Se a gente pensar na religião, na perspectiva da sua ética, dos seus princípios e valores, pode haver uma contribuição importante. Então, existem pessoas, sei lá, um deputado, que ele é um religioso, e que traz consigo esses padrões religiosos de uma forma respeitosa, não há problema nenhum. Agora, o problema é você usar a religião para fins políticos e econômicos. Historicamente, se a gente olhar, por exemplo, para a Idade Média, só citando um exemplo, a religião produziu perseguições, mortes, tortura, guerras, como, por exemplo, a Inquisição e as Cruzadas. Tanto do lado árabe muçulmano, como do lado cristão, que eu não gosto nem de chamar de cristão, gosto de chamar de católico, porque há uma diferença entre cristianismo e catolicismo, há uma diferença do que a gente pode chamar de cristianismo primitivo e catolicismo. Catolicismo é a soma do cristianismo, com algumas distorções, com a instituição romana. O catolicismo e cristianismo não é a mesma coisa. As religiões protestantes e cristianismo não é a mesma coisa, né? Agora, quando a gente fala de religião e política, tem uma dimensão que é o seguinte: aí nós vamos muito para o imaginário social. O que a religião... E aí, quando a gente vai para o imaginário social, a gente pensa nos arquétipos, né? Veja, nós somos um país cristão, ou cristão católico, evangélico, né? A grande massa das pessoas. E o nosso cristianismo, e aí até assusta algumas pessoas, mas o nosso cristianismo, ele é um sincretismo. Porque o nosso catolicismo, ele incorporou elementos culturais da cultura africana como da cultura indígena. Você pode ver que algumas práticas da Igreja Católica e algumas práticas das religiões evangélicas, estou dando só como exemplo, você tem práticas das religiões africanas. Sessão de descarrego, né? Todo aquele processo, aquilo ali são de religiões matriz africana, né? Então, assim, por que eu estou falando isso tudo, né? Eu não sei se você sabe, William, desse dado histórico. Você sabe que o Império Romano, ele foi considerado o império mais poderoso da história da humanidade. E o que ajudou a construir uma unidade do cristianismo, e ajudou a formar, do cristianismo não, do Império Romano, uma certa unidade, e o que ajudou a construir a identidade europeia é o catolicismo, a cristandade. Aí, Carlos Magno, Justiniano, enfim. Mas olha só, quando o Império Romano ele passa a adotar, ele cria o catolicismo, o imperador romano, ele determina que todos suas colônias e regiões dominadas sejam também católicas. Mas veja só, essa imposição, ela não se dava pela força, mas ela abria brechas para que cada cultura local fizesse uma adaptação do catolicismo às especificidades culturais. Então, por exemplo, o catolicismo, quando você tem, por exemplo, a árvore de Natal, isso é um elemento que não está no cristianismo.
mas é da cultura celta que adota o catolicismo, promove essa relação uma relação de apropriação, né? Essa fusão de elementos culturais, porque o pinheiro era visto pelos celtas como uma divindade. Então, o catolicismo, ele é um grande sincretismo. O catolicismo brasileiro é um grande sincretismo. O protestantismo é um grande sincretismo que difere do cristianismo primitivo. Tem gente que não sabe disso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque há por parte, principalmente, não só do mundo ocidental, mas por parte do mundo ocidental e parte do mundo oriental, uma ideia que está ligada às religiões abraâmicas. Né? Primeiro, judaísmo, cristianismo e islamismo. Né? Patriarca Abraão dessas três grandes religiões. Que é o seguinte, a ideia de Messias, a ideia do Salvador, né? E lembrando que essas três religiões, elas têm como base o zoroastrismo, que é uma religião anterior a todas elas. Se a gente estudar o zoroastrismo, que é persa, ele é base para essas três grandes religiões, que são, né, religiões que têm muito mais semelhança do que diferenças. Agora, o que eles acreditam? Na ideia, existe um imaginário, um arquétipo coletivo da ideia de Salvador. Então, o que é o político no imaginário social? O político é aquele que vai vir e salvar um povo e uma nação. Hitler usou esse artifício, os grandes reis utilizaram esse artifício, o Bolsonaro utilizou. E é interessante que esse Deus é o Deus criado à imagem e semelhança do ser humano. É um Deus da espada, olha a arma. É um Deus masculino, viril, bravo, né, que vai enfrentar o mal. Tá entendendo? Aí, você pensa, quem é o mal? Aí a gente precisa criar a ideia do comunista. A gente precisa criar a ideia do inimigo a ser combatido. Você cria esse discurso, essa narrativa, mas essa narrativa, ela está fundamentada, não do nada, mas numa mentalidade religiosa. E aí, veja só, a ideia de Satanás, ela vem da cultura persa. Porque quando os judeus foram escravizados na Babilônia, depois do Egito, tinha lá as 12 tribos, aí você tem a diáspora, né? Você tem 10 tribos que vão se dispersar e vai perder sua identidade cultural, e 2 tribos que vão para o cativeiro na Babilônia. Então, quem é um anjo caído? Nabucodonosor, segundo. Quem liberta eles? O rei Ciro da Pérsia. Então, a partir da libertação dos judeus, eles passam a ter uma relação, vamos dizer assim, diplomática com os persas. A cultura persa passa a exercer uma influência sobre a cultura judaica. E o elemento de Satanás é um elemento da cultura persa. E aí, veja, o que é base da religião, essa religião primitiva? Você precisa criar o bode expiatório. Você precisa criar um inimigo. Então, você sabe muito bem que entre os judeus havia a prática de você levar um bode
para oferenda e um bode com as plaquinhas das suas imperfeições e jogava no deserto para pagar pelas suas culpas. E se a gente olhar historicamente, lá na antiguidade, de quem era a culpa pela lepra? Né? A culpa da lepra era a culpa de quem? Daqueles que tinham desvirtuamento sexual. De quem é a culpa da peste negra? É do judeu, é a culpa de algumas etnias, mas o grande culpado é o judeu, que passa a ser perseguido e morto na fogueira. Lá na década de 1920, quem é o grande culpado? Quem que é o bode expiatório? Cigano, negro, homossexuais, comunista, que passa a ser perseguido pelo Adolf Hitler. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo, William? Assim, eu sei que é um pouco cansativo, essa parte assim mais histórica, mas se a gente pensar também, quem é o inimigo dos cristãos? O árabe. Mas quem que é o inimigo do árabe? O cristão. Então, você precisa criar... existe um historiador que ele cria a ideia, ele desenvolve uma pesquisa, me fugiu o nome dele aqui agora, que para você criar a identidade de um povo, você precisa forjar a imagem do outro. Então, o outro serve como parâmetro para construir a identidade X. Então, como é que você constrói a identidade da mulher? A partir da identidade masculina. Então, o oposto é o feminino. Como é que você cria a identidade da criança e do adulto? Chama sistema binário, né? Então, o que acontece? Isso é trabalhado no imaginário das pessoas, que as pessoas vão ser salvas, que as pessoas... E aí, nesse caso, a religião, ou o imaginário religioso, é o pano de fundo que opera na política, em qualquer contexto. Se a gente pensar assim, um grupo político, ele só existe, ele só tem capital político se ele se polariza com o outro, entende? Então, religião e a religião, elas, vamos dizer assim, a política, claro, vou falar de uma forma resumida para terminar, a política sempre é um instrumento da religião, e a religião sempre é um instrumento da política. Essas coisas nunca vão se separar. Bom, não se separam, porque o modus operandi de um e do outro estão intimamente ligados. Né? É como se tivesse uma mentalidade religiosa e, a partir dela, você faz essa polarização política. Sim, o que me preocupa muitas vezes, e pode ser uma preocupação que não faz muito sentido, você fica à vontade até para discordar ou não, é de que quando a gente traz assuntos religiosos ou conceitos religiosos para dentro do exercício da política. E aí essa ideia do Salvador, do Messias, ela toma proporção de um certo endeusamento daqueles que estão, sobretudo, na figura de um presidente, enfim, de um imperador, de um rei e tal. E aí é como se você, ao criticar um presidente, você estivesse criticando quase que uma figura sagrada. Isso. E pegando a relação com o Bolsonaro, por exemplo, eu acho que esse imaginário ele ficou ainda mais forte, até por conta da facada, porque aí as pessoas, ao olhar e falar, puxa vida, né, ele tentando aqui salvar o Brasil do comunismo, é uma ideia que estava muito forte, embora fosse, e ainda é ridícula,
tentando salvar o Brasil dos inimigos, né? Ele ainda assim sobrevive a uma facada. Isso parece que fortalece esse imaginário. E ele, ao falar, por exemplo, diante de possibilidade de um impeachment, falar, não, só Deus me tira da cadeira presidencial. Isso é perigoso, não? É muito perigoso, né, William? Porque assim, por que eu hoje, nesse momento de 2021, eu sou contra a religião na política? Porque essa religião que esses movimentos religiosos que existem, eles estão, vamos dizer assim, contaminados ou desvirtuam princípios éticos e morais. Né? E só para você ter ideia de uma coisa, não sei se você sabe, aí dá um outro estudo para falar das milícias, esse assunto é fantástico, né? É entender o seguinte, inclusive lá em El Salvador teve um golpe, tiraram os ministros do Supremo, mas quem está apoiando o presidente são milícias locais, viu? Pra você ter ideia. Mas não sei se você... Só um parênteses aqui, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez uma postagem, né, como sempre, assim, deixando algumas coisas no ar, me parece que gostando dessa ideia aí. Viu? Claro. E assim... O que não surpreende, né? Meio que normal isso também, vindo dele. Não surpreende. Agora, o que é inconcebível para mim é pensar o seguinte, quer dizer, e não é. Como que uma pessoa se diz religiosa, ela defende arma? Mas aí, sabe um dia que eu fui entender o porquê disso? Porque é o seguinte, não sei se você... Sabe o Caio Fábio, aquele pastor famoso, que faz várias lives, que critica o movimento neopentecostal? É claro que tem... eu tenho discordância, mas ele foi explicar o modus operandi, né? E aí tem um diálogo dele, ele contando com o Edir Macedo, ele falou assim, por Edir Macedo, ele ajudou a formar um movimento de união das igrejas neopentecostais e tal, e ele acaba, depois de muitos anos, pulando fora por conta dessa corrupção interna das religiões. Eu, particularmente, quando eu vejo proselitismo religioso dentro da igreja, proselitismo, na política, desculpa, eu já não ganho meu voto, certo? Eu prefiro a postura da pessoa. Para mim, o que importa é isso, é a postura. Não, eu ficar recitando salmos ou passagens bíblicas. Falar é fácil. Mas o Caio Fábio, ele fala assim, você tem o Velho e o Novo Testamento. E o Velho Testamento, ele é bélico. O Velho Testamento, ele é bélico. Então, a chave de compreensão da Bíblia é o novo para o velho. Mas quando você usa o velho para o novo, você distorce os princípios cristãos. Isso é o modo operandi de muitas religiões de matriz, entre aspas, cristãs. E aí, não me surpreende que lá no Rio de Janeiro, agora, né, em muitas comunidades chamadas de favelas, né, que são controladas por esses agentes ex-policiais, ex-bombeiros, que controlam o tráfico de drogas, que controlam o fornecimento de gás, a TV a gato, cobram mensalidade dos moradores, tributos dos moradores, que cobram tributos dos comerciantes, um percentual que eles são obrigados a pagar. Eles agora estão associados com religiões.
não pode mais trocar o tambor das religiões de matriz africana. Você pode ter um culto lá, mas não pode. O que tem de igreja de matriz africana sendo perseguida no Rio de Janeiro pelas milícias de cristãos é um absurdo. Então, agora a gente tem um casamento entre esse movimento, alguns movimentos religiosos, política, crime organizado, tá tudo junto. Então, isso, em muitas situações, a pessoa comum, que não vai fazer essa reflexão, que vive na bolha, porque a gente vive numa bolha, né? A gente vive numa bolha. Tem gente, sei lá, em Uberlândia, cidade, não sabe o que é o Rio de Janeiro, não sabe o que é o Brasil. Vê na televisão, ou vai conhecer o Nordeste, as praias, mas não conhece a realidade, né? E aí? O que a gente faz? Então, política e religião não dá para se misturar. Hoje, não. E está tendo um avanço dessa bancada da bala, da Bíblia, do boi, né? Que, se a gente for pensar, isso é uma ameaça, né? Então, eu acho que, por enquanto, cada um... eu acho que policial, juiz, militares não podem participar da política. Eles têm que ficar um tempo, 5, 6, 7, 8 anos, depois que saírem da política, para depois ingressarem, saírem das instituições militares, para depois ingressarem na política, né? Porque por que a gente teve agora a eleição de muitos coronéis? Isso só cresce. A ideia de ordem. Nós temos um presidente que foi expulso do exército por planejar um atentado, que foi preso várias vezes lá no exército por insubordinação. E agora é presidente da República. Perigoso. Meu amigo, nosso tempo está chegando ao fim e ficaram muitas questões aqui, como a gente imaginou que ficaria, e já fica um pré-convite para a gente voltar no outro momento e tentar explorar mais aqui muita coisa boa que ficou. Mas eu tenho uma surpresa, e essa aqui não estava combinado com você, e eu vou tentar fazer com todos os convidados aqui nas entrevistas. Qual pergunta que eu não te fiz e você gostaria de responder? Não, eu acho que uma pergunta que eu acho que serve para a gente finalizar aqui: qual que é o impacto da despolitização, né, da sociedade brasileira, desse desinteresse pela política? É assinar um cheque em branco, né? Então, nós somos negligentes, né, em acompanhar a política. A pessoa fala assim, bom, mas é chato, eu não tenho tempo e tal. Mas depois a gente pode reclamar. E eu entendo que o problema é o seguinte: os políticos são apenas o reflexo da sociedade brasileira. Isso. Eles nos representam e são a nossa identidade. Porque é inconcebível você pensar que você voltou, que a gente tem representantes políticos que não têm nenhuma relação com a gente. Claro que eles têm uma relação com a gente. Com a nossa cultura, com a nossa forma de ver. Eu acho que nós precisamos de uma autocrítica. E às vezes eu converso muito com minha esposa e falo assim, às vezes eu vou conversar com uma pessoa com política, tem gente que fala, não quero conversar desse assunto, não. Aí tem uns que você fala e eles ficam calados.
e aí eu começo a falar, e eu fico indignado com algumas coisas, faço crítica, né, William? Aí eu fico assim, gente, mas não é possível. Parece que as pessoas estão dormindo, um sono profundo, e aquilo vai me incomodando. E aí eu fico pensando o seguinte: as pessoas não entendem que quanto mais a gente, quanto menos a gente se envolve com a política, ou quanto menos a gente estuda a política, quanto menos a gente acompanha, isso tem um impacto direto na nossa vida, porque as políticas públicas, né? Então, por exemplo, um plano de governo, as medidas econômicas, as leis, a gente tem um desmonte das leis trabalhistas. Eu não estou dizendo que essas leis trabalhistas elas deveriam ser mantidas como eram. Elas, claro que elas precisam se atualizar. A própria Previdência também, né? A própria Previdência, né? A reforma tributária agora, a reforma administrativa, isso vai ter um impacto direto nas nossas vidas e depois a gente vai colocar a culpa em quem? Não coloca a culpa no político, não. A gente precisa assumir a nossa parcela de responsabilidade, que é grande. Ah, mas eu votei na pessoa, ela traiu meus princípios. Claro que isso pode acontecer, mas eu vou falar uma coisa. É claro que isso acontece, mas assim, quando a gente conhece, quando a gente acompanha, não pelo discurso, né? E assim, é importante você acompanhar, porque às vezes eu vejo assim, esse político aqui é um coronel. Aí eu pergunto assim, o que é um coronel? Ele é dono de terra, mas esse político não tem terra. Esse político aqui, assim, entendeu? As pessoas são rotuladas, o político é rotulado. E a gente precisa também, assim, fica nebuloso para as pessoas entenderem que na política existem pessoas com boas intenções. Existem pessoas sérias na política. Agora, que tem gente que é ladrão, que é corrupto, que é safado, sem vergonha, claro que tem. Que, não tá, que ele não está preocupado com interesse. E é engraçado que as pessoas falam assim, mas a obra pública, a obra aqui federal parou. Mas você sabia que parte dos recursos federais são indicações de deputados, aquele que você votou, que é aquela obra que para, que não continua. Eu lembro que eu vi uma reportagem uma vez falando assim, numa cidade você tinha 2 hospitais construídos, por um grupo político e o outro, os 2 estavam inacabados. Ou uma cidade pequena com 2 hospitais, subutilizado, e uma cidade vizinha que tinha o triplo da população, não tinha nenhum hospital de qualidade. E a cidade pequenininha tinha 2. Mas por que aquela cidade recebeu verbas? Por que então, assim, tem que entender, tem que acompanhar essas coisas. Mas eu não tenho tempo. Bom, me desculpa. Tempo é sua escolha. O que as pessoas querem em muitas situações? O pão e circo, né? Aí você entra na live com todo o respeito do mundo. Eu não acho que a gente... eu não sou daquelas pessoas assim que falam muito para meus alunos assim, gente, você pode escutar música, você dança, você diverte, o problema é a gente ficar só nisso. Filmes comerciais, claro, a gente precisa distrair e tal, mas a gente precisa também de filmes inteligentes, acompanhar a live do Gustavo Lima com 9 milhões de pessoas assistindo. Não, tudo bem. Mas
A gente faz, às vezes, uma live dessas, um vídeo desse aqui, às vezes você vai ter ali 1.000, 500, né? Enfim, e aí? Agora, o nosso desinteresse pela política durante muito tempo é o motivo do nosso atraso econômico e social. A gente só vai mudar um país quando a gente fizer essa autocrítica e a gente passar a interessar pela política, não da forma apaixonada, mas vamos estudar, vamos acompanhar, vamos assistir. Na rede social tem um monte de coisa bacana. A gente está vivendo uma era que, assim, tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa demais. Gente extremamente qualificada. Aí a pessoa fica ali dentro da bolha dela, né? Só com um tipo de interesse. E, assim, vamos escutar especialistas. Só para finalizar, William, eu lembro uma vez, assim, que o Karnal, o Leandro Karnal, ele disse assim, que ele fez uma postagem na rede social, aí entrou um menino lá de 18 anos, 15 anos, e falou assim, não, mas o que você está falando aí, eu não concordo, está tudo errado. Aí o Karnal pegou, e assim, eu não entendi como arrogância dele, não, mas eu entendi, né? Quer dizer, aí a pessoa pode falar, não, o Karnal é arrogante, mas o menino não é, né? Aí o Karnal falou assim, olha, eu tenho tantos anos, esse assunto que ele estava falando sobre os Estados Unidos, né? Aí ele pegou e falou assim, eu tenho 30 anos de universidade, eu tenho tantos livros escritos, eu tenho tantos artigos, eu pesquiso o tema, tem mais de 20 anos. Para eu poder chegar a essa conclusão, ou fazer essa afirmação, tem um histórico. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Eu posso estar errado. Mas espera aí. Quem é a pessoa que está dizendo? Vamos entender. Né? Ah, mas a pessoa... Às vezes eu fico vendo essa coisa da cloroquina aí, né? Só para exemplo. Esses dias eu escutei. Ah, mas a pessoa é médica. Gente, que médico é ele? Ah, mas é um médico famoso. Tá, mas ele é famoso por quê? Porque todo mundo fala? Ele é um bom médico. Tá, mas é um médico que toma decisões, que trabalha com a pesquisa. Tem médicos e médicos. Ah, mas o médico não mente? Se eu te perguntar uma coisa, William, se você tiver um problema nos rins e o médico falar para você assim, tira um dos rins, você não vai tirar. Você vai pegar uma opinião, 2, 3. Você vai no melhor especialista de rins que você tiver condição de pagar, para depois você tomar uma decisão. Então, eu acho que é mais ou menos assim. A gente precisa se cercar da ciência, de gente, né? E aí, desculpa estender mais um pouquinho, mas tem aquela ideia. Quando você não quer ouvir alguém, ao invés de você discordar das ideias dela, você desqualifica ela, chama ela de comunista, psicopata, esquerdopata. Se você não concordar com ela, é isso. Então, você desqualifica o outro. Ao desqualificar o outro, as ideias são inválidas. Como assim? Né? Isso acontece. Desqualifica o carteiro para não ler a carta, né? Exatamente. E eu acho que a gente, depois dessa conclusão sua, a gente volta lá na primeira pergunta. Olha, foi um giro, né, praticamente. Quando eu coloquei aqui, é possível conversar sobre política? E você disse muito bem lá atrás, eu me recordo, não é só possível, como é preciso, porque do preço do pão, do preço do combustível,
a rapidez da vacina que vai chegar nessa pandemia, tudo passa pela política, da qualidade do ensino público, da qualidade da segurança, né, se a rodovia que a gente trafega vai ter pedágio ou não. Enfim, de certa forma, tudo passa pela questão da política. E é importante que a gente converse, discuta de uma maneira civilizada. Até o verbo discutir foi distorcido. A pessoa fala, vamos discutir política, ele pensa que é brigar. E não é isso, é uma discussão, é um debate, na tentativa, e essa é a proposta do canal, de construir um mundo melhor, a partir da consciência política das pessoas. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, nesse espaço, trazendo entrevistas, né, bate-papos como esse. A gente vai trazer vários e vários outros sobre temas os mais diversos, para tentar auxiliar nesse processo de politização, para que o nosso voto seja um voto mais consciente. A gente falou aqui de reforma da Previdência, reforma administrativa, que virá administrativa, a Previdência que já foi aprovada, a trabalhista que já foi aprovada, a reforma tributária que está em discussão, a privatização dos Correios, enfim, são coisas que afetam diretamente ainda mais o nosso dia, e a gente, se não parar para buscar informação, essa informação que chega para nós pela grande mídia, ela é enviesada, ela traz ali, muitas vezes, o interesse daqueles que não querem a discussão. E, às vezes, colocam em discussão só quem é a favor, por exemplo, da reforma como colocada. Então, eu vi o Eduardo Moreira, que é uma pessoa que eu tenho uma certa admiração, ele dizendo que na reforma da Previdência, por exemplo, só levaram na grande mídia, e a gente aqui não está fazendo nenhuma crítica, de certa forma, à imprensa como um todo, mas uma crítica pontual. Como é que você vai propor uma reforma da Previdência e na mídia você só leva para debater aqueles que são a favor dela? Então, cadê o contraponto para a sociedade, para trazer o povo para a jogada, para o povo protestar, né, quando se podia fazer protesto pessoalmente, que seja virtualmente, enfim. E esse aqui é mais um espaço, né, aproveitando aí essa questão das redes sociais, para a gente tentar trazer um pouco de luz, vamos assim chamar, na escuridão que permeia muitos assuntos, muitos debates, e você hoje, Luísio, é um amigo que eu tenho aqui na cidade de Uberlândia, professor, você colaborou muito, né, naquilo que a gente pôde debater aqui hoje. Então, eu acho que o recado final é esse, né, da gente se interessar mais pelos assuntos, buscar, ler, estudar, ler artigos, assistir lives, assistir vídeos. Aqui no canal nós teremos muitos e muitos sobre o cenário político, sobre eleições, sobre economia, pandemia, saúde, educação, e a gente espera que vocês gostem, compartilhem com os amigos. Isso é importantíssimo, né? Aqueles que chegaram até aqui, a gente pede encarecidamente que, se puder, joga lá no grupo do Facebook, joga no grupo de WhatsApp. Vamos tentar nos ajudar nesse propósito. E, claro, se puder se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações. Se você gostou, deixar um joinha para cima. Se não gostou, manda o joinha para baixo, que a gente encara isso como um retorno também para a gente aprimorar os próximos. Deixa o seu comentário. E é isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço a sua participação. Espero poder te encontrar aqui mais vezes para trocar ideias sobre assuntos aí que eu sei que você tem conhecimento e pode nos ajudar. Não, sou eu que agradeço, e parabéns pelo projeto, William, e um projeto, assim, corajoso, ainda mais nesse contexto, e vem dar luz, né? Porque aqui eu percebi que o objetivo desse projeto não é dizer para a pessoa, você tem que votar no fulano, no ciclano, no beltrano. Isso é uma decisão de fórum íntimo, mas que você tome uma decisão não com base no que os outros falam, que você possa, a partir do seu próprio entendimento, da sua própria pesquisa, da própria capacidade crítica que você vai desenvolver, de informações, fazer a sua escolha. E fazer uma boa escolha, né?
Então, eu É isso aí, meu agradeço e amigo. um abraço. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Grande abraço.